segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, minha gente. Aleluia, aleluia, aquilo que Jesus prometeu, a última ceia da Quinta-feira Santa, antes da sua prisão, morte, cruz, ele hoje cumpriu. O seu discurso de despedida, lá na última ceia, ele disse: "Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Paráclito, o Advogado, o Espírito Santo. Ele irá recordar a vocês tudo o que eu disse e tudo o que eu fiz." Hoje nós celebramos a realização da promessa de Jesus, o envio do Espírito Santo. Ele envia, derrama o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, para que os seus discípulos de ontem e de hoje continuem na história a testemunhar o amor que ele viveu até as últimas consequências. Então, com o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, marca-se o início da missão e o nascimento da igreja. A igreja é por natureza missionária. Ela não nasceu para depois se tornar missionária, ela nasceu missionária por ordem, por mandato de Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E a missão que Jesus confiou à igreja não tem fronteiras. A festa do Espírito Santo vem lembrar isso, e é o Espírito também que desperta a igreja para isso, para essa missão além de fronteiras, missão a todos os povos, a todos os confins da terra. Em todos os confins da terra deve chegar o anúncio missionário de Jesus Cristo. E também hoje se conclui o tempo pascal. Com a festa do Espírito Santo se conclui o tempo pascal. Então, o coroamento do tempo da Páscoa. A partir de amanhã já
retomaremos a segunda parte do tempo comum, que vai até o domingo de Cristo Rei. A igreja, portanto, se alegra de receber o dom de amor de Deus. O Espírito da vida renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o ser humano novo. A primeira leitura, Lucas descreve como um fato solene acontecido em Jerusalém na festa judaica do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. A ação do Espírito inaugura a missão da igreja. O Espírito presente no início da vida pública de Jesus está presente também no início da atividade missionária da igreja. O Espírito Santo transforma profundamente os apóstolos e une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças e culturas. Todos nós ouvimos falar das maravilhas de Deus da nossa própria língua. É o respeito pelas culturas. A igreja chama de enculturação. À luz do Espírito Santo, ela procura ver as coisas boas, os valores que estão presentes naquela cultura, e assim ela acolhe. E aquilo que não está de acordo com o Evangelho, com os valores do Evangelho, ela não deixa de acolher, mas purifica à luz do Evangelho. O Pentecostes era uma festa judaica muito antiga, celebrada 50 dias depois da Páscoa, em que se comemorava a libertação da escravidão do Egito. Inicialmente era uma festa agrícola, que agradecia a colheita do trigo e oferecia as primícias, os primeiros frutos. Posteriormente, passou a celebrar a chegada do povo de Israel ao Sinai, onde recebeu a lei de Deus. Portanto, tornou-se a festa da lei, da aliança. O evangelista Lucas queria afirmar que na festa da entrega da lei de Moisés recebemos a nova lei de Cristo, o Espírito Santo. Daí apresentar os mesmos fenômenos que aconteceram lá no Monte Sinai: trovões, vento forte, chamas de fogo. Por isso nós usamos a plenitude vermelha para simbolizar o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que aquece, que purifica e que anima. Como a nossa igreja, como muitos cristãos estão precisando desse fogo do Espírito Santo, fogo do amor, que aquece tantos corações frios, fechados no egoísmo, fechados no individualismo, no comodismo e na preguiça espiritual. Por isso nós pedimos: acenda em nós o fogo do vosso amor, que nos aquece, que nos purifica, que também nos faz vencer a indiferença e a apatia. E as várias línguas, cada um procurando, cada um falando da sua, escutando as maravilhas de Deus na sua própria língua. Isso mostra que a igreja é destinada a todos os povos, sem barreiras de língua, raça ou nação. Toda a igreja, todos nós cristãos devemos falar uma única língua, a língua do amor. Todos irão compreender as maravilhas de Deus, irão acolher as maravilhas de Deus, se nós falarmos esta
Atos dos Apóstolos, apresenta a igreja como a comunidade de irmãos e irmãs reunidos por causa de Cristo, animada pelo Espírito do ressuscitado, que testemunha na história o projeto libertador de Jesus. O Espírito é a harmonia, e ele cria harmonia. Como precisamos de harmonia na igreja, nas nossas famílias e também na sociedade. A segunda leitura, trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, recorda a ação do Espírito Santo na comunidade. A igreja unida em Cristo, formando um só corpo na diversidade de dons, nas várias atividades e ministérios que se manifestam para o bem comum. Então vivamos o Pentecostes, sejamos manifestação do Espírito em vista do bem comum. Isso é muito importante, porque no mundo que nós vemos hoje, as pessoas muitas vezes não pensam no bem comum. Vejam os nossos dirigentes, nossos líderes políticos, não pensam no bem comum, são sempre interesses particulares, interesses de grupos, interesses corporativistas, mas não pensando no bem comum de todos. Nós cristãos devemos ser um testemunho. Não pensar apenas em nós mesmos, nos nossos interesses, mas no bem comum, naquilo que é bom para todos, para toda a comunidade, para toda a sociedade. E o Espírito nos faz acolher a diversidade. Não se trata, portanto, de uniformizar as pessoas, e sim acolhê-las e abraçá-las como são. O Evangelho, São João, situa a recepção do Espírito Santo na Galileia, no anoitecer do dia da Páscoa. Apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que permite aos discípulos superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. A comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. Devemos ter um olhar fixo em Jesus. É Ele que é o centro da comunidade cristã. Não somos nós, não somos pregadores, não são as lideranças, mas é Jesus que é o centro. Por isso é muito significativo nas nossas igrejas o altar estar no centro. Sabe, para mostrar Ele que é o centro, é ao redor dele que a comunidade se une, se reúne, se organiza para dar testemunho do seu amor, testemunho da sua palavra. Jesus ressuscitado vai ao encontro dos apóstolos, oferece a paz e os plenifica com os dons do Espírito Santo. O anoitecer, as portas fechadas, o medo, revela a situação de uma comunidade desorientada e insegura. Entretanto, Jesus aparece no meio deles. Ele é o centro e a razão de ser da comunidade. Jesus lhes deseja a paz. Shalom em hebraico significa serenidade, tranquilidade, confiança.
a homens e mulheres medrosos, inseguros, a homens e mulheres marcados por tribulações, que estejam vivendo tribulações, depressões ou qualquer tipo de sofrimento. Ele diz hoje: a paz esteja contigo. E em seguida Jesus mostra-lhes as mãos e o lado. As cicatrizes são memória permanente das torturas sofridas, são sinais da entrega total e amorosa de Jesus na cruz. Depois comunica ao Espírito, com o gesto de soprar sobre os discípulos, com o sopro de Deus na criação, o homem de barro adquire vida. Com este sopro de Jesus nasce o ser humano novo, a vida nova. E finalmente Jesus explicita a missão dos discípulos, de ontem e de hoje. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a mesma missão que Jesus recebeu do Pai, Ele passa para nós. Se nós lembramos do domingo passado, na festa da Ascensão, terminou a missão terrena de Jesus e agora começa a nossa. É o nosso tempo, é o tempo da igreja, de dar testemunho do Evangelho. E a missão de todos nós. Todos nós, em todos os ambientes, em todas as realidades, em todas as situações. Assumir a missão não é só assumir uma atividade pastoral da comunidade, mas também no dia a dia, no testemunho, lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola. Ali nós devemos dar testemunho dos valores do Evangelho. Nós devemos ter presença do amor de Deus que salva, que liberta e que transforma. Embora as perspectivas de João e de Lucas sejam diferentes, a finalidade é a mesma. São João coloca a festa do Espírito Santo na tarde do domingo de Páscoa. Lucas coloca 50 dias após a Páscoa, para coincidir com o Pentecostes judaico e para dizer que Jesus nos dá novamente do Espírito do ressuscitado. Animados pelo Espírito, eles formam a comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar, com gestos e palavras, os ensinamentos de Jesus. Sem o Espírito, sem o fogo do Espírito, a igreja permanece prisioneira do mal, do medo, assustada diante dos desafios do mundo, fechada em si mesma e por isso incapaz de dialogar com os tempos que mudam. O Espírito abre as portas da igreja para que esta seja acolhedora e hospitaleira em relação a todos, mesmo aqueles que fecharam as portas para Deus, aos outros a esperança e a alegria de viver. Porque o medo ele nos bloqueia, o medo nos impede de perceber a presença do ressuscitado em nosso meio, nos animando e nos fortalecendo. Então o Espírito nos faz perder o medo e nos lançar no compromisso com o Evangelho de Jesus. Papa Leão XIV terminou a sua homilia no dia de hoje com esse pedido. Partindo com vocês, concluindo assim a nossa homilia. Rezemos hoje para que o Espírito do ressuscitado nos salve do mal da guerra, que é vencida não por uma